Olá, meus amores. A partir de segunda-feira, a minha filha vai fazer os vídeos, porque segunda-feira é a minha cirurgia. E se Deus quiser, se tudo correr bem, após a minha recuperação, eu retorno. Então, para agora, esse é o último da semana. E na próxima semana, minha filha começa a gravar. Então, a gente hoje vai ler Mateus, do Novo Testamento, capítulo 17, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Pelo que eu entendi dessa leitura, o que mais me chamou a atenção foi essa questão deles se recolherem ao monte e ali terem uma vivência espiritual muito clara, onde Deus reafirmou que Jesus Cristo era seu filho e que Elias, que pelo que eu entendi, já tinha voltado, assim como não estavam reconhecendo Jesus Cristo como o Messias, não reconheceram Elias quando esteve à terra, e isso dificulta muito a evolução espiritual, porque os sinais são postos, não, e eles não conseguem reconhecer. Então, Pedro, Tiago e João, junto com Jesus, né, experimentaram uma experiência espiritual, né, compartilhada, ou seja, não era de uma única pessoa, na qual eles depois poderiam compartilhar entre eles essa experiência. E Deus, quando se manifestou, deixou muito claro: Este é o meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. Ou seja, nós o tempo todo somos alertados para ouvir a palavra de Jesus,
os seus ensinamentos, porque esse é o caminho. E os discípulos, depois de ouvirem isso, ficaram com medo. E Jesus, né, tocou-lhes e disse para eles não terem medo. E aí, quando terminou essa experiência espiritual, essa manifestação espiritual, Jesus alertou para eles só comentarem após a ressurreição. Ou seja, ele já sabia que ele morreria e queria ressuscitar. E só após ressuscitar é que eles poderiam compartilhar essa vivência que eles tiveram. E quando eles falam, já no versículo 12, mas eu digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Ou seja, Elias já havia retornado e os escribas, os fariseus, não reconheceram, assim como não reconheceram a Jesus Cristo. Então, por mais provas que lhes dessem, eles não estavam dispostos a reconhecer. E aí, continuando, a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhes um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de se passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se ele na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Se eles se entristeceram muito. Desse segundo trecho, o que chama atenção é com relação a mais um milagre, né? Só que nesse, os discípulos tentaram expulsar o demônio do corpo do rapaz. Então, antes de Jesus efetuar o milagre, os discípulos tentaram, mas não conseguiram. E não conseguiram justamente porque eles não tinham fé o suficiente. Então, Jesus diz: por causa da vossa pouca fé, não os expulsaram. Então, a fé, o tempo todo, é colocada como uma das chaves para a gente expulsar os demônios, conseguir os milagres. Então, a fé é a base. E ele ainda diz: se tiverdes como fé um grão de mostardas, até um monte você consegue deslocar de local. Ou seja, a fé move montanhas, até o impossível. E aí ele dá uma outra informação também que eu achei importante.
Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, também é importante a oração e o jejum. Jejuar é importante, porque o jejum, a oferenda do jejum a Jesus Cristo, isso agride absurdamente os espíritos malignos. Então, essa foi uma informação muito importante. A gente agora sabe o que devemos fazer quando as situações forem extremas. Quando a gente estiver fora do controle, só através da fé, fazer com que as coisas voltem ao normal, a oração e o jejum são outras armas para que a gente consiga equilibrar, voltar à normalidade, expulsar os espíritos malignos. E por último, ele só reafirma, eles matá-lo-ão, ou seja, Jesus seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Então ele já está o tempo todo se antecipando em reafirmar que ele vai ser crucificado, mas depois da crucificação ele vai retornar, ele vai ressuscitar. E continuando, Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhes antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o cento? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Essa parte eu não entendi muito bem, e aí eu precisaria pesquisar. Então, se alguém já tiver um entendimento maior, por favor, coloque aqui nos comentários ou me passe pelo WhatsApp para depois eu colocar no comentário. Bem, por hoje é só. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e continuamos na aprendizagem. Vou continuar em oração.